Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nesses estudos, nesse curso que a gente está fazendo. E nós estamos muito contentes porque a gente está chegando já, vamos dizer assim, talvez pouco antes da metade, na metade mais ou menos do curso, onde nós já vamos poder falar, e talvez no próximo vídeo já sobre intercessão, né? E tudo isso aqui que nós estamos aprendendo, que a gente aprendeu até agora, é para nos preparar, né? Para nós nos posicionar diante do nosso Deus, em nome de Jesus, para a gente poder interceder, tá bom? Então tem muita coisa, porque nós estando preparados, nossas orações serão ouvidas e respondidas. Porque nós não estaremos pedindo nada que Deus não queira dar, que Ele não prometeu, e também que não seja necessário, né? Você sabe, todos nós precisamos de intercessão, nós precisamos orar uns pelos outros, é o que a palavra de Deus ensina. Temos tantos motivos para intercessão, e ainda o nosso país, né, agora, nessa fase tão difícil que a gente está acompanhando, o que a gente pode, né, eu sei que vocês também, mas nós sabemos que é nossa responsabilidade diante de Deus de orar e interceder, né, pelas nossas autoridades e também uns pelos outros, tá? A gente vai estar falando sobre isso, então eu acredito que mais 1 ou 2 vídeos, no máximo, a gente vai estar entrando nesse estudo específico sobre intercessão. A gente agora está, podemos dizer que estamos preparados, pelo menos nós temos o conhecimento suficiente para nós poder se posicionar diante de Deus em intercessão, tá bom? Então a gente vai fazer uma oração apenas antes de começar. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, chegamos na tua presença, Pai, para mais um vídeo, mais uma aula, Senhor, que nós vamos passar para os teus filhos. A aula que tu já passou no nosso coração, Senhor, que tu já nos ensinou, que o teu Espírito Santo já nos ensinou, a tua palavra, Senhor, e que agora tu, Senhor, pela tua misericórdia, nos escolheu para passar para os teus filhos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, Senhor. Eu te peço a tua bênção agora, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um dos teus filhos que vão assistir, Senhor. Sobre cada um, Senhor, desses que vão assistir logo, talvez depois do curso estiver pronto ainda, Senhor, daqui, quem sabe, meses ainda. Mas também eu te peço, abençoa, Pai, abençoa esses equipamentos que nós estamos gravando, Pai, tu sabe o quanto é importante esses equipamentos, ó Pai, tá em ordem, tá funcionando bem, serem de qualidade, ó Pai. Nós estamos oferecendo a Ti aquilo que nós temos na nossa mão, Senhor, para fazer um trabalho que Te agrada. Mas antes de todas as coisas materiais, Pai, as necessidades de equipamento, de espaço e de tempo, nós queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, selar essas aulas, que o Teu Espírito Santo tanto trabalhando nas nossas vidas para transmitir, Senhor, como também trabalhando na vida dos Teus filhos para ouvir, Senhor, para compreender. Nós sabemos que para muitos deles são coisas novas, coisas que eles ouviram, Senhor, só de longe, só por cima. E nós não vamos conseguir também ir a fundo, Senhor, em tudo aquilo que Tu tem para nós. Não podemos, não tem como, mas que aquilo que nós passar aqui, nessas aulas, eles possam compreender, possa, Senhor, fortalecer a fé de cada um deles, e que eles possam, Senhor, ter as suas vidas, ó Pai, transformadas, a sua fé, Senhor, acrescentada, edificada, em nome de Jesus, para eles poderem viver nesse mundo mais preparados, ó Pai, preparados para tudo que nós temos que enfrentar aqui. Nós te pedimos que para todas as coisas Tu tens, Senhor, a solução e Tu tens promessas para nós. Acampa os Seus anjos ao redor de cada uma das suas casas, dos seus lares, aqui como aqui também, Pai, onde nós estamos, que nós estamos sempre pedindo. Acampa os Teus anjos ao redor, Pai, livre de todo perigo, de todo mal, de todo atrapalho. Abençoa os Teus filhos, Pai, se tem alguém que está doente, Pai, desde agora já nós te pedimos que Tu venha alcançar cada um com a Tua virtude saradora, curando todos os enfermos que estiveram ouvindo, Pai, e que não tem como, Senhor, presencialmente eles receberem uma oração, mas que Tu venha curar, que Tu venha libertar e abençoar cada um deles, assim como as suas famílias também, Senhor. Para a honra e glória do Pai, Filho e Espírito Santo,
nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar então, né, com nossos estudos, e nós então fizemos um vídeo que a gente falou sobre o céu, e depois as duas maneiras que nós vamos chegar no céu, né, a gente já passou, que é a ressurreição dos mortos, né, com o nosso corpo também, a morte, depois a ressurreição dos mortos no nosso corpo, e o arrebatamento, né. Eu creio que foi só assim como que a gente diz, uma pinceladinha, né, só para vocês terem uma ideia, coisas muito profundas, mas o básico, assim, aquilo que a promessa a gente colocou aqui para vocês, aquilo que Deus tem, mas os detalhes, isso aí tudo a gente pode aprender ainda num outro curso de escatologia, que nós não vamos tocar nesse assunto agora porque é mais complicadinho, e vocês, eu acredito que vocês têm que aprender isso aqui agora, e tudo isso vem depois, mas a gente está dando assim uma base de tudo aquilo que nós precisamos saber, porque se nós vamos interceder, nós vamos nos colocar diante de Deus, nós vamos interceder por pessoas, por causas, e nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos lidando, que situações que são, e como nós podemos usar o poder de Deus em nosso favor, como nós vamos usar o nome de Jesus. Por isso que a gente está aprendendo tudo isso, né? Para que quando nós for orarmos, eu aprendi uma coisa, quando a gente for orar, interceder, a gente tem que ter o alvo e saber que Deus está nos escutando, que Ele está respondendo e Ele vai fazer. E eu tenho experiências da minha vida, de tantos anos, muitas e muitas coisas, orações que nós pedimos objetivas na intercessão, em oração, em clamor e muitas vezes em guerra espiritual. E o Senhor nunca falhou, tá? E é isso que nós vamos passar para vocês, que nós fomos ensinados também, tá? Muitas coisas, situações sozinhos, que o próprio Espírito Santo nos ensinou e nos conduziu, e nós estamos passando para vocês, porque o nosso tempo agora, os últimos tempos, a necessidade é grande de intercessão, e Deus quer levantar intercessores em todo o país, em toda a terra, e nós vamos estar intercedendo pela igreja, pela obra de Deus, pelo país, por tudo aquilo que nós vamos ainda falar, que a palavra de Deus fala que é para nós interceder, tá bom? Então a gente falou sobre o céu, sobre as duas maneiras que nós chegamos lá, né? Já está tudo explicadinho, quem não assistiu os últimos vídeos, né? Volta lá, até a gente quer fazer, eu quero explicar para vocês, eu sei que eu também não sabia, não lidava assim com, não tinha assim prática em lidar com o computador e na internet, como se achava as coisas, a gente vai aprendendo, né? Os jovenzinhos tudo aprende mais fácil que nós. Então, como você vai entrar nesse canal, né? Você tem que clicar ali, você vai procurar no teu computador, ali no YouTube, que nem no caso o nosso canal é no YouTube, você entra ali no YouTube, você clica em cima ali, né, que está escrito, se você não consegue achar o canal assim, depois que o vídeo foi embora, que você já assistiu o vídeo, que você e você não consegue mais entrar no canal, então entra ali, clica em cima no YouTube, vai ter ali, você tem baixado no teu computador, no teu celular, e entra, e tem 3, eu vou pedir pro meu filho fazer bem separadinho ali para vocês, e ali, né, que fala inscrições, ali você vai achar, se você já se inscreveu, você clica ali todas as inscrições onde você entrou, em todos os canais que tem, vai aparecer ali intercessores da última hora, né? E se você não achar, você vai ali na pesquisa, né, e procura ali, mas a gente vai explicar melhor. Eu sei que algumas pessoas não estão conseguindo, tem vídeos também que não tá chegando, muitas pessoas não estão conseguindo abrir, porque é uma lista longa e às vezes fica muito pesado pra gente mandar e às vezes não entra, né. Eu procuro mandar 2 vezes para aqueles que eu creio que não estão conseguindo, mas vocês entrando no canal, tudo facilita mais, né, pra não perder nenhum vídeo, porque é uma sequência, né. Mas não tem problema, se perdeu, se entrou na metade, né, não se preocupa, porque todos os vídeos estão lá, qualquer coisa vocês mandam pra gente no WhatsApp, a gente vai ajudar vocês a entrar e a chegar lá e ver e tudo. Até quando você receber o próximo vídeo, clica ali, intercessores de última hora, logo na descrição aí embaixo, e ali você vai entrar, vai ter todos os vídeos ali, tá? Hoje então a gente vai estar falando, né, a gente não pretende não demorar, já que a gente falou sobre a ressurreição dos mortos e a gente falou sobre o arrebatamento, que é verdade, não duvide disso, não duvide, porque Jesus nunca falou uma coisa que ele ia fazer e depois não fez. Então, hoje a gente vai ver então
como que a gente vai saber que isso vai acontecer? Os discípulos perguntaram para Jesus, mas quando vai ser isso? Então nós vamos ver sobre isso hoje, né? Alguma coisa sobre como que nós vamos saber quando isso vai acontecer, alguns sinais, alguns versículos que tem na palavra para a gente poder, vocês terem uma ideia, né? Para estar bem prevenido, né? Não vamos deixar pela metade, não, aquilo que a gente está passando para vocês, para ficar ali, né? A pessoa não sabe o que vai ser, como é que acontece esse negócio, que tempo que vai ter, não, a gente quer deixar no mínimo, né? Assim, para vocês entenderem e ter a sequência. Então a gente vai ver então sobre isso, o título dessa aula vai ser Como nos Dias de Noé. Todo mundo sabe, tem pessoas, né, os cientistas, muitas pessoas assim que não creem em Deus, não creem na palavra, e muitas vezes muitas pessoas acham que é ficção, que é bobagem, que não aconteceu, né, o dilúvio. Mas a palavra de Deus registra o dilúvio, e tanto aconteceu esse dilúvio, né? Você sabe por quê, a corrupção, eu não lembro, mas acho que a gente comentou sobre isso, esse não é o que a gente comentou nos áudios. E a corrupção do ser humano era tão grande, o que eles praticavam naquela época era terrível, que Deus não suportou mais. E Deus então escolheu um homem dentre toda aquela humanidade que era fiel, claro que era bem menos do que hoje, né? Mas Deus escolheu então Noé, falou com ele para que ele construísse aquela arca, ele construiu e ele pregou durante 100 anos, ele falava, mais ou menos ele falava sobre o que Deus ia destruir a terra, que o povo se arrependesse, que Deus ia destruir por causa da corrupção humana, da imoralidade, de tudo que estava acontecendo, né? E as pessoas não deram ouvido, até que chegou o dia, né, que a Bíblia fala que começou a chover, e as pessoas acharam que era uma chuvinha comum, que ia dar uma chuvarada, que talvez daria uma enchente, né, e continuaram do mesmo jeito, ninguém queria saber, e foi chovendo, e 40 dias e 40 noites, né, a palavra de Deus diz que Deus abriu, né, as portas do céu, Deus mandou chuva. E eu não vou entrar nesses detalhes, você pode ler na Bíblia como aconteceu. E toda a terra foi submersa. Hoje em dia está aparecendo aí cidades que eles pensam, é uma cidade que saiu do nada, que é uma assombração, que da onde quem fez. Muitas coisas que estão aparecendo hoje, mas até tanto animais como as cidades que estavam submersas, que era do dilúvio, porque Deus, né, nem tudo, mas em princípio a primeira ideia que vem, que os cientistas falam, que foram porque a raça humana foi exterminada, mas existiam muitos prédios enormes, fortalezas que simplesmente, quando a água baixou, eles continuaram existindo, e outros que ficaram submersos para sempre, né? E agora, né, por um tempo Deus está permitindo que comece a aparecer, né? Até pedaços da arca também já acharam, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é uma realidade, né? Aconteceu isso. Então nós vamos ver aqui, e Jesus falou sobre isso lá no livro de Mateus, capítulo 24, ele falou sobre isso. Então nos dias antecedentes à volta de Jesus, o arrebatamento da igreja que nós falamos, o mundo estaria mais ou menos como nos dias de Noé. Então nós vamos ver, e nós estamos vendo, se você for olhar o que está acontecendo aí fora, né, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é geral, você vai ver que está bem parecido com aqueles dias, né? Mateus 24, vamos ver primeiro ali em 3 a 7. Eu não vou falar muito, eu não pretendo falar muito porque não ficar o vídeo muito comprido, mas dá para entender bem só lendo aqui. De 3 a 7 primeiro. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederá essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso aí a gente sabe que já aconteceu, né? Apareceram muitas pessoas já ali com vestes, dizendo que era Cristo e tudo mais, né? E certamente ouvireis falar de guerras, e isso é uma coisa que está acontecendo agora muito claro, né?
certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então isso aí também a gente está vendo, né? Está vendo rumores de guerras, as nações se unindo, se agrupando, e a gente ouve que, né, muitos estão falando, e a gente vê por o que a gente está acompanhando algumas notícias, que está se encaminhando para isso, e existe mesmo uma previsão de uma terceira guerra mundial. Então aqui diz, né, levantará nação contra nação. Isso aqui pode ter certeza que vai acontecer. Se Jesus falou, irmãos, não duvide. Você pode duvidar de mim, pode duvidar. Por isso que eu leio muito aqui. Por isso que eu não passo nada para vocês sem estar lendo na Bíblia. Por quê? Porque eu poderia ter a minha conjectura, podia ficar dizendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu escuto aí fora, que os outros estão falando. Não. Tem coisas que estão se confirmando, que estão falando, mas nós ensinamos aquilo que está dentro das Escrituras. Tudo que está acontecendo no mundo, sempre que aconteceu, sempre as Escrituras estavam atualizadas e confirmando o que está acontecendo. Então não há desculpa para as pessoas dizerem, não, nós temos que atualizar a Bíblia está ultrapassada porque as coisas mudaram. Não mudou, não. Deus sabia tudo, mudaram na verdade, mas Deus sabia tudo que ia mudar. Deus já sabia, como Ele é onisciente, quer dizer, Deus sabe todas as coisas. Então Ele já sabia, Jesus é Deus também, e Ele sabia todas as coisas que iam acontecer. E tudo que está acontecendo no mundo, pode ter certeza, se você ler a Bíblia, se você não ler, passe a ler, você vai ver que está tudo registrado aqui. Jesus já antecipou. Então, rumores de guerras, nação contra nação, fomes, terremotos em vários lugares. Sempre teve terremoto, sempre teve fome, mas agora está acelerado cada vez mais, isso está acontecendo. E aqui Jesus falou, porém, tudo isso é o princípio das dores, né? Que ainda não é o fim. Isso aí, esses movimentos, essas coisas que nós estamos assistindo no mundo, que está acontecendo na Terra e é em toda a Terra. Isso tudo são princípios, já é o começo, sabe? Aqui a palavra fala o princípio das dores. Uma mulher, quando ela está grávida para dar luz, isso também está escrito aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto assim, ler ali por causa do tempo. Ela começa com uma contraçãozinha, uma dorzinha, e vai aumentando até que quanto mais perto da criança nascer, mais dores vai aumentando, as contrações vão aumentando. Então é isso que Jesus está querendo dizer, né? E aqui embaixo, vamos pular um pouquinho, no 12, no mesmo capítulo 24, 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo para testemunho entre todas as nações, e então virá o fim. Isso aqui, irmãos, que nós estamos falando, eu sei que é difícil para vocês entenderem. Então, não faz parte isso aqui do arrebatamento, no caso. Isso aqui, vocês viram que está escrito aqui. Quando Jesus ressuscitou, a gente já viu isso na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou e Ele foi subindo aos céus, a palavra de Deus fala ali que 2 anjos apareceram ali com os discípulos e disseram para eles: o que vocês estão olhando para o céu agora? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai descer do mesmo jeito. E Ele vai, e todo olho verá. Isso aqui diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo, a volta dele na terra. E Ele não vai vir ficar só nas nuvens, não. Ele vai vir. E nós vamos falar sobre isso mais tarde. Agora a gente não vai falar. Jesus Cristo vai reinar aqui na terra por 1000 anos. O Apocalipse fala sobre isso, que é o milênio. Tá? Ele vai vir de novo. Tem pessoas que dizem: Jesus já morreu, não quero saber. Esse homem aí, olha por tudo que ele passou. Isso foi uma injustiça, coitadinho. Deus deixou ele ali, desamparou, ele morreu e ressuscitou, mas agora está no céu. Todo mundo fala um monte de coisa que ele vai voltar, mas nunca voltou. Mas Deus tem o tempo certinho para todas as coisas. Então isso aqui especificamente faz parte, mas por quê? Porque aqui diz: e esse evangelho será pregado do reino por todo mundo para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho é o evangelho do reino. Esse evangelho aqui vai ser pregado
Agora, qual é o evangelho que nós estamos pregando? O evangelho da graça, da salvação, da redenção do ser humano que Jesus veio. Você sabe, já expliquei tudo isso, que Adão e Eva pecaram, Jesus, que eles caíram da graça, perderam a comunhão, Jesus veio, morreu, ressuscitou, restaurou essa comunhão, tudo graça. Quer dizer, favor imerecido. Nós não merecia, ninguém pagou para isso, não existe preço, não tem dinheiro que pague o que Jesus fez por nós, ele fez de graça. Nós não temos que pagar por isso. Então, mas esse aqui o que está falando, que depois do arrebatamento, irmãs, que eu já falei para vocês no último vídeo, antes desse, que a gente falou sobre o arrebatamento, é um acontecimento que vai ter para Jesus, que ele vai vir buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? O corpo de Cristo, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor, como Salvador, que pediram perdão dos seus pecados, foram lavadas suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tudo isso aí a gente viu, e tem o seu nome escrito no livro da vida. Essas pessoas, nós, tanto faz de qualquer lugar do mundo, nós seremos arrebatados e levados às nuvens. Jesus estará nas nuvens esperando, e nós vamos ser levados aos céus, ao reino de Deus. Mas aqui ainda o mundo vai continuar, irmãos. As pessoas vão sumir, vão desaparecer, o corpo vai ser arrebatado, quem estiver vivo vai ser o corpo transformado, vivificado, a gente já falou sobre isso. Vai subir os mortos que creram também, que morreram crendo, vão ressuscitar. E aí depois vai ter um período ainda de 7 anos, depois desse evento do arrebatamento, um período de 7 anos de tribulação, de coisas terríveis que vão acontecer aqui nessa terra. E isso eu não vou falar agora, porque eu não quero misturar as coisas. Vai acontecer muitas coisas depois disso. Jesus diz, Jesus vai arrebatar esses crentes, essas pessoas que creem nele. E tem pessoas tão duras de coração, irmãos, tão incrédulas, que elas pensam assim, mas que vão mesmo. Tem pessoas que odeiam o evangelho, você sabe disso, que odeiam os cristãos, que odeiam o evangelho. Eles querem distância do povo de Deus, porque eles querem continuar na prática do pecado, de tudo que não presta, de tudo que Deus condena, e eles gostam, eles querem viver assim, né? Então, quando Deus tirar a sua igreja daqui, eles vão ficar, essas pessoas todas vão ficar, não vão ir, mas vai ter um período de 7 anos de grande tribulação, e que Jesus é dessa ira, é desse período que Deus vai livrar a igreja, vai tirar daqui e vai levar com ele, e nós estaremos no céu com Jesus durante 7 anos, festejando as bodas do Cordeiro, que é o encontro de Jesus Cristo nos ares, entrando no reino de Deus com a sua igreja, que somos nós, aqueles que creem em Jesus agora, que aceitam o seu sacrifício, que amam a Ele, que honram a Ele, e que não deixam, não negam Ele de jeito nenhum. Então, mas aqui no mundo vai ter esses 7 anos de tribulação. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é bem sério também, eu vou falar ainda, mas não hoje, eu não quero misturar, tá? Para vocês não se confundirem. Então, esse evangelho do reino, ele vai ter que ser pregado durante esse tempo, essa tribulação, vai ser pregado. Só que tem um porém, o sangue de Jesus não vai mais poder, ninguém vai poder ser salvo mais durante esses 7 anos pelo sangue de Jesus. Esse tempo agora, o sangue de Jesus que nós somos purificados, é o tempo da graça que nós estamos vivendo hoje. Quando Jesus arrebatar a igreja e tirar, vai passar para outro tempo, que é o tempo da grande tribulação. Quem não quiser se dobrar adiante, né? Você sabe o Apocalipse, a besta, o anticristo que vai vir, isso aqui vai se tornar um caos, né? Primeiro vai ser 3 anos e meio de paz e maravilhoso, ninguém vai... Tudo, e Deus vai enviar, né, o juízo para a terra, muitas coisas terríveis vão acontecer, e muitas pessoas vão dizer, puxa, mas aqueles cristãos tinham razão, eles falavam que Jesus ia voltar, eles falavam que isso ia acontecer, a gente não acreditava, e agora? E muitos vão lembrar, irmãos, talvez uns que hoje olham para esses estudos, para as mensagens que eles escutam, não valorizam, acham que é loucura, que é bobagem, não querem saber disso. Muitas pessoas dizem, eu quero saber o que vai acontecer aqui, eu quero saber deste mundo agora, eu não quero saber o que vai acontecer depois que eu morrer. Tem gente que diz, morreu, acabou, eu não quero saber disso, eu não quero me assustar com isso. Tem pessoas, mas que têm medo de falar sobre isso, que tem a Bíblia na mão e que Deus mandou pregar tudo, mandou pregar toda a palavra, todo o plano de salvação, e muitos às vezes ficam preocupados em falar sobre isso, que as pessoas vão se assustar, que as pessoas vão ficar com medo e que as pessoas vão ficar apavoradas, mas justamente o contrário,
Quando nós falamos sobre isso, é para alertar as pessoas, para mostrar para as pessoas o que vai acontecer, as pessoas vão estar prevenidas, elas vão estar conhecendo essa verdade. E elas podem agora clamar o sangue de Jesus: Senhor, eu quero que tu me guarda, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, eu quero estar pronta quando chegar esse dia, quando tu voltar, se eu estiver viva, eu quero subir, eu quero ser arrebatado. Se eu morrer antes, eu quero ter a minha alma salva, redimida, eu quero que o meu corpo ressuscite, eu esteja no céu quando acontecer esses anos de tribulação. A palavra fala 7 anos, que 7 anos de tormento, de tribulação aqui, com pragas, com tudo que é coisa que vai acontecer, os juízos de Deus, mas tem no Apocalipse, as taças, as pragas, tudo. Deus vai fazer juízo nessa terra. Tem pessoas que pensam assim: mas Deus, olha só, como que Deus não vê isso? Como, olha só o que está acontecendo, olha o mundo do jeito que está, e Deus não vê, e Deus não faz nada. Eu acho que esse Deus não existe. Existe, mas Deus está muito atento em tudo que está acontecendo, mas Ele não vai sair, Ele tem um tempo para todas as coisas, tem um período de todas as coisas. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer que o Evangelho seja pregado da graça primeiro, para as pessoas se converter através do sangue de Jesus Cristo, para não passar por isso. Ele está dando tempo para que você que ainda não conhece, você que ainda não entendeu isso, que você possa entender, que você possa aceitar essa salvação que é de graça. Você não vai precisar sofrer para isso. A única coisa que você vai ter que suportar é ficar firme, que nem nós já ensinamos. A tua velha criatura, as coisas erradas vão querer te perseguir, tentar te colocar para te pecar contra Deus. Tu não vai ser perfeito de uma hora para outra. Deus vai trabalhar na tua vida. Isso tudo antes do arrebatamento. Depois, mas a coisa muda tudo. Ninguém mais vai poder ser salvo pelo sangue de Jesus. Se a pessoa não quiser, se ela ali, meu Deus, mas era verdade, eu não sabia, agora estou perdido. Não, você vai poder ser salvo ainda, só não mais pelo sangue. E muitas pessoas, irmãs, e nós vamos falar um pouco, eu nem queria entrar nesse assunto, já estou entrando. Esse anticristo, essa besta do Apocalipse que todo mundo fala, você pode ir lá no Apocalipse que você vai, alguma coisa você vai entender, vai perseguir, ele odeia Deus. E você sabe quem é o autor de tudo isso, né? Quem é o inimigo de Deus? Quem é aquele que se levantou contra Deus e que quer ser igual a Deus? E que abomina, que é o inimigo de Deus. Esse Satanás é que vai estar reinando aqui, nesses 7 anos, através de um homem, de um anticristo, alguém que odeia Deus, odeia aquilo que é de Deus, que vai querer ir contra tudo que é coisa de Deus. Quem vai conseguir viver aqui depois disso? Por isso que Jesus vai tirar a igreja. Por isso que Deus vai nos levar daqui. Quando um pouquinho antes disso acontecer, de esse homem, dessa besta se manifestar, que tudo está se encaminhando para isso, Jesus vai nos tirar daqui, para nós não passar por isso, por esse tempo de tribulação que esse anticristo vai fazer, e também o juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Então nós estamos livres disso, tá bom? Então nós estamos falando, não se assusta, não fica desesperado, porque nós sabemos, irmãos, que nós devemos falar. Eu fico feliz quando alguém me diz: mas é assim. Eu fiquei feliz quando eu conheci isso aqui, porque eu pude me preparar, eu pude cuidar da minha vida e eu estou esperando. Mas muitas pessoas não acreditam, não aceitam, então infelizmente, mas tem pessoas que vão acreditar só quando vê. Só que talvez, né, para muitos vai ser tarde, né? Depois do arrebatamento, depois, quando chegar o tempo da ira de Deus, do juízo de Deus, e muitas pessoas aí vai ser tarde, né, para se arrepender. Então isso nós falamos então, né, sobre o arrebatamento, o que vai vir depois do juízo de Deus. A gente vai ter mais ainda uma aula sobre isso para a gente concluir essa parte, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.